vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando aí sequência no nosso assunto da matéria Maneiras e Costumes Bíblicos. Todos receberam o conteúdo, conseguiram acessá-lo, o que eu enviei pelo WhatsApp. Tá? Acredito que todos estão lá no grupo. A irmã, verdade. Você me passa o seu contato depois, por favor? No final eu adiciono a irmã e envio para você, tá bom? É que a gente se falou pelo Face, né? É verdade. Muito bom. Vamos lá. E aí, eu vou seguir aqui o conteúdo. Eu vou pegar, na verdade, agora, irmã Thaís, para você também ter e acompanhar, tá bom? Ah, tá bom. Porque eu acho que vai facilitar bastante. Você pode me passar, por favor? É 981050525. Então, facinho, né? Uhum. Vou te mandar já. É Pix também, tá? Se alguém Essa é boa. Pix. Só tô falando, né? Fica a dica. Sem pressão. Isso aí. Não é CPF, né? Deixa eu te mandar já. Passei o que nós vamos usar agora, irmão. Aí, Tá. no final da aula, eu te mando o conteúdo que a gente já trabalhou, tá bom? Tá bom. Dito isso, vamos avançando aqui. Vamos lá. Capítulo 1 do livro. Quem quiser acompanhar pelo livro pode acompanhar. Quem quiser acompanhar pelo conteúdo que foi disponibilizado também pode. O conteúdo que eu enviei para vocês, o irmão está lá? Então, você está mandando para mim no celular, nem posso falar. Não está no grupo, né? Eu peguei seu Você celular. pegou. Fala para mim, por favor. No Só que eu estou sem celular hoje, tá? então não vai Vai adiantar. adiantar. Vai adiantar. Eu te mando depois, tá bom? E o livro você pode passar. Tá? O livro aqui, ó. Mais alguém sem livro? Não, né? Todos aqui já pegaram. Pronto. Vamos lá. Isso que eu estava dizendo. Quem quiser acompanhar pelo conteúdo pode, quem quiser acompanhar pelo livro pode. Naturalmente, o que está no conteúdo que eu disponibilizei para vocês é um resumo extraído do livro. Então, o que eu diria? Não se preocupe de anotar o que está no conteúdo que eu já disponibilizei para vocês. O que a gente trabalhar aqui extra, diferente do conteúdo, aí sim vale a pena. Do contrário, é para vocês acompanharem e facilitar aí para vocês, tá bom? Outra dica, quem quiser pegar o conteúdo que eu disponibilizei e grifar no livro, também é legal, porque daí é o resumo, como eu disse a vocês, do livro. Beleza? Vamos lá então, capítulo 1, família, criação, importância e papéis. Em Maneiras e Costumes, nós temos a oportunidade de aprender como a família, no contexto bíblico, ela tem uma posição elevada. Ela tem uma posição de destaque dentro de toda a historicidade bíblica, seja Antigo Testamento ou Novo Testamento. Ponto 1. Ponto 2. Nós vamos ver também a importância da família para o homem. Tá? E veremos os diferentes papéis dentro da família. O papel do homem, da mulher e dos filhos dentro do contexto familiar. Bom, a Bíblia e a família, 1.1 do livro de vocês. A família, como eu disse, ela está fortemente presente dentro das Escrituras e tem um papel de destaque. Nós temos aí famílias renomadas, não tem como iniciar diferente a não ser falando da primeira família, Adão e Eva. Depois nós temos Noé, a própria família de Jesus, que tem um papel de destaque no Novo Testamento, tá? Entre tantos outros pais, mães, avós, genros, nós, sobrinhos, primos, tios e por aí vai. É a família completa dentro do contexto bíblico. O relato da família é tão comum a todos os homens que
não diferente, Deus usa essa figura de linguagem por diversas vezes para se comunicar conosco, para falar com o ser humano. Nós temos aí textos como Salmo 103, versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 48 e por aí vai. Então é comum você ver a Bíblia apresentando Deus como Pai, dizendo que nós somos seus filhos e por aí vai, tá bom? Tamanha importância que a Bíblia ela dá para a família. E aí no 1.2 nós temos a criação da primeira família, né? A criação da família, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. O autor do nosso livro coloca que é o momento mais importante da criação. Muitos estudiosos chamam de a coroa da criação, a obra-prima da criação. Então tem o texto de Gênesis 2:21, que Deus criou o homem do pó da terra e para completá-lo criou a mulher de uma das suas costelas. Tá? É interessante que ao criar a mulher, Deus a criou removendo após Adão receber ali o que a gente chama de uma anestesia, dormiu, né? Foi anestesiado, de uma de suas costelas. A costela que falta no homem até hoje, né, fica exatamente no meio do corpo do homem. Né? Como que os judeus trabalham esse particular? Eles ensinam que, ao criar a mulher, Deus a criou de igual modo, em igual grau de importância, como criou o homem. Então, diante dos olhos de Deus, não existe maior ou menor. Diante dos olhos de Deus, ambos têm a mesma importância. É interessantíssimo isso. Até hoje o homem tem uma costela a menos, né? E fica exatamente no meio do corpo. Por quê? Deus não criou a mulher nem superior, nem inferior ao homem. Diante dos olhos de Deus, ambos são suas criações. No entanto, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, existem responsabilidades dentro de um âmbito familiar que aí sim são diferentes, né? Para a mulher e para o homem. Mas em grau de importância, ambos têm a mesma importância aos olhos de Deus. O que acontece, eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês, é que após a queda, o resultado da queda foi que a mulher se tornou subjugada, né? E principalmente nos países do Oriente, considerada como um ser inferior, né? Em um grau de inferioridade em relação ao homem. Mas isso é resultado da queda, isso é resultado do pecado, e não como Deus a criou para ser. Dito isso, eu preciso dizer a vocês o seguinte: Deus criou apenas duas instituições. A primeira é família e a segunda é a igreja. Deus só criou essas duas instituições, família e igreja. É interessante que uma completa a outra. Existe igreja sem família? São famílias que formam uma igreja, né? Uma completa a outra. Não existe igreja sem família, né? Não existe a mínima possibilidade de se ter uma igreja forte com famílias fracas. Não tem como, fica à vontade, Fabiano. Pode levar. Não tem como. É uma utopia, é uma inverdade. Porque uma igreja fortalecida é resultado de famílias fortalecidas. Agora, tem um particular aqui. A igreja, ela fortalece as famílias também. Né? A igreja não é um setor social, né, da sociedade. A igreja pratica a obra social. O Carlinhos, que trabalhou bastante, não sei se trabalha aí, trabalhou muito tempo
A igreja tem um braço forte no que diz respeito ao assistencialismo, sim ou não? Ajuda, mas não é para isso que existe igreja. Igreja não é para se fazer obra social, ela faz também obra social. A igreja tem um papel fundamental e imprescindível de fortalecer pessoas espiritualmente. E nesse particular, a igreja, ela fortalece as famílias. Uma igreja forte, portanto, é resultado de famílias fortes, né? Na verdade, gente, eu coloco o seguinte para vocês nessa oportunidade. A igreja deveria ser uma extensão da nossa casa, uma extensão do nosso lar, de tal modo que não se realiza culto na igreja, se leva culto para dentro da igreja, templo, instituição, quatro paredes, porque o cenário ideal seria, né, trazer para cá o culto que já iniciou lá dentro da nossa casa. A igreja deveria ser uma extensão do nosso lar. Tem até uma história que diz que uma criança, filho do pastor, não queria levantar do banco da igreja para ir embora. Aí as irmãs, não, vamos embora, meu filho. Umas achando, nossa, que belezinha, né? Gosta do culto e tal, não quer ir embora, quer ficar. Aí conversando com ele, mas vamos embora, já tá tarde e tal. Você gostou do culto? Gostei, foi bom, foi maravilhoso e tal, mas por que você não quer ir embora? É que meu pai é tão bonzinho aqui no culto, meu pai é tão legal aqui na igreja, que eu queria ficar aqui. Então assim, eu acho que vida cristã não se resume ao momento que nós estamos dentro de uma igreja em quatro paredes. Ela deveria ser uma extensão da nossa casa. E quando eu digo uma extensão da nossa casa, é uma extensão da nossa vida. É uma extensão do que nós fazemos no nosso dia a dia. Bom, eu preciso só dizer que essa ideia não é para a pessoa achar que pode fazer o que quiser na igreja, como ela faz na casa dela. Não é isso. É a ideia de você prestar o seu culto a despeito de estar ou não dentro da igreja. E quando estiver, você fazer, lógico, da melhor maneira possível. Eu preciso perguntar isso para vocês. Igreja é lugar de fazer culto, sim ou não? Sim ou não, gente? De fazer culto? Não, você acabou de falar aí, culto dentro de casa. Entendeu? Tem que vir preparado, né? Exatamente. Você prepara, na verdade, um ambiente, né? Exatamente. Faz sentido essa ideia para vocês? Não se faz culto em igreja, se entrega o seu culto. Eu acho que a questão de você estar na igreja, você está junto, é você estar em comunhão com os demais irmãos. Sim, né? Maravilhoso, né? Importantíssimo, inclusive. O problema é quando a nossa vida cristã se resume a esse momento. É um pezinho para a religiosidade. É um pezinho para a religiosidade. Cumprir protocolo, né? Exatamente. Vou passar Exatamente. Cumprir protocolo. É triste. Aí é de se rever como está a nossa vida espiritual, né? Então, a ideia que eu quero passar para vocês aqui é essa. Igreja não é lugar de fazer culto. Igreja é lugar de entregar o seu culto. Não se faz culto na igreja, se entrega culto na igreja. Eu gosto da ideia de Paul Washer, no livro O Evangelho de Deus, o Evangelho dos Homens, que ele trabalha a ideia de culto como um momento de você entregar. Culto, na ideia de Paul Washer, não é momento de você pedir absolutamente nada. É momento de você agradecer e entregar. Você pede nas suas orações, quando você as fizer, mas o momento do culto é um momento de entrega. É um momento de você externalizar. Você entregar aquilo que você preparou. Por isso que a ideia é de entregar um culto que você preparou, né? E não de
de qualquer jeito. Tá? Igreja, então, a gente poderia pensar da seguinte maneira: é lugar de continuar aquilo que você já startou, aquilo que você já começou. Faz sentido, sim ou não, gente? Tá? Continuando aqui, só para reforçar: famílias fortes é resultado do quê? Igreja forte. Famílias fracas, igreja enfraquecida. Tá? Vamos lá. Nós estamos falando aqui também muito da ideia da adjuntora, da mulher, né? Que Deus a criou para fortalecer e completar o primeiro homem aí, Adão. E eu queria pensar com vocês na ideia da criação da mulher. Eu não tenho dúvidas que Deus, na sua perfeita vontade, né, de maneira muito incisiva, muito ímpar, singular, cria a mulher. Eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, por que Deus criou a mulher? Por que Deus criou a mulher? Quem me ajuda? Se eu for perguntar, vou ter que perguntar. Vou perguntar para um homem. A própria palavra fala que Deus ele viu que Adão estava só, né? Que precisava de uma adjutora. Aí foi onde ele viu a necessidade de criar uma companheira para. Deus cria a mulher devido à solidão de Adão. Adão estava na solidão e Deus cria a mulher para ser uma adjuntora. O que vem na cabeça de vocês quando escutam essa palavra adjuntora? Companheiro. Companheira. Auxiliar. Auxiliar. Vai estar lado a lado. Lado a lado. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Andar junto. Uma Muito pessoa bom. para dividir também as responsabilidades, né? Olha que legal. Uma pessoa para Dividir as responsabilidades. dividir. Trazer o equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio. Muito bom, ótimo, ótimo. Vamos pensar na palavra original para mulher. Aí depois a gente vai para as ideias. Primeiro vamos para a etimologia, para a raiz. Tá bom? A palavra hebraica é ezer. A palavra usada para denominar a mulher é ezer, com acento no E. Não é azar, é ezer. Ezer. Bom, as versões brasileiras, né, as versões na língua portuguesa, traz o significado dessa terminologia ezer como adjuntora idônea, né, como vocês disseram. Alguém falou ajudadora. Quem falou? Para auxiliar, né? Então, a versão em português traz a ideia de ajudadora que lhe seja idônea. Então não é ajudadora por si só, ou pura e simplesmente. Ajudadora que lhe seja idônea. Vejam o que significa ezer. Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora, aqui é a ideia que particularmente eu entendo mais refletir o propósito pelo qual Deus a criou. Ajuda que lhe seja adequada. Como eu disse, não é uma ajuda pura e simplesmente, é uma ajuda adequada. Muda ou não muda? Muda muita coisa e nós vamos ver. Tá? Infelizmente, a ideia de adjuntora, Carlinhos, como você disse, é com frequência mal interpretada. Pegam essa expressão adjuntora, entende como empregada, como submissa, que tem que obedecer a qualquer custo e qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso. Tá? Como nós vamos ver. Quer ver uma coisa, só para a gente começar a pensar nisso? Vamos ver na Bíblia onde o termo ezer aparece. Eu já vou antecipar a vocês. O termo ezer é usado na Bíblia para se referir ao próprio Deus. Ou seja,
O mesmo termo hebraico usado para se referir à mulher é usado para apresentar Deus. Quer ver? Salmo 46, versículo 1. Vamos lá? Salmo 46, versículo 1. É porque Deus é o nosso refúgio. fortaleza. Olha aí. Quem achar, lê pra gente. Deixa eu abaixar. Vou abaixar a tela do computador aqui, só tá aparecendo minha cabeça aqui, gente. Vocês nem avisam eu aí. Pode perguntar, quem quiser perguntar aí, pode perguntar, tá? Eu vi que alguém levantou a mãozinha aí. Só abrir o áudio e perguntar. Quem achou, lê pra gente, por favor. 46. Isso, versículo 1. Deus nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Troca a palavra socorro por Ezer. Lê de novo. Socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ezer, né? Bem presente Isso. nas tribulações. Nas tribulações, na angústia. Então, a palavra usada aí é Ezer. Deus é o nosso Ezer. Quando? Quando, gente? No socorro. Não, sim, ele é o nosso socorro, que é a palavra hebraica Ezer. Quando? No dia da angústia. A palavra angústia aqui é a palavra agoria, que significa incapacidade de encontrar uma saída. Então Deus é o nosso Ezer quando nós olhamos em nossa volta e não encontramos uma saída. Não conseguimos resolver, trazer resolução para alguma problemática. Por que Deus cria a mulher? Para ser socorro ao homem. Ezer. Bem presente quando? Quando o homem não souber resolver as coisas. Ajuda adequada. Faz sentido, sim ou não? Dizem que o homem é o cabeça. Sim ou não? Mas existe cabeça sem pescoço? Não tem como. Tá? Só colocando aqui para o pessoal no Zoom, gente. Vocês que estão no Zoom, ó, faltam 8 minutos para o Zoom interromper a nossa reunião aqui, o primeiro momento, tá bom? O que vocês vão fazer? Clicar no link novamente quando o Zoom interromper, tá joia? Se tem alguém que quer perguntar, como eu disse, só abrir o áudio e perguntar. Tá fazendo sentido para vocês, sim ou não? Vamos continuando aqui. Então, a palavra Ezer, quando se refere a Deus, jamais é traduzida com a ideia de inferioridade. A Bíblia, quando se refere a Deus, fala dele tornando-o menor do que ele é. Então, por que com a mulher se faz isso? É texto. É analisar textualmente. Não tem base bíblica para inferiorizar. Porque se o termo é o mesmo, e quando se refere a Deus, não é para dizer que Deus é um ser subordinado a nós. Apesar que tem umas teologias que tentam fazer isso, né? Colocar Deus como nosso empregado. Não, você tem que colocá-lo contra a parede, exigir o que você quer. Você tem que determinar, ir para cima e tal. Bom, a ideia bíblica não é essa. Se com Deus não é assim, por que com a mulher se tenta fazer dessa maneira, tá? Então, eu gosto da expressão para entender o porquê Deus criou a mulher, né? A motivação da criação da mulher. Eu gosto da expressão companheirismo. Companheirismo. Por quê? A palavra companheirismo, ela é uma junção de duas palavras. Ela é a junção de cum e panis. Panis vem do quê? O que vocês lembram? Hã? Do quê, irmão? Do quê? Fala! Pode falar! Quem escutou o que ela falou? Não ouviu, não. Panificadora. É isso mesmo, né?
não é? Panis, vem de panificadora. Então, o que significa companheirismo ou companheira? Aquele ou aquela com quem dividimos o pão. Companheirismo. Aquele ou aquela com quem eu divido o meu pão. Eu penso que essa é a melhor expressão que traduz o propósito pelo qual Deus criou a mulher. Alguém com quem o homem poderia compartilhar aquilo que recebeu. Isso é companheirismo. Não é andar na frente e nem atrás, é andar do lado, ao lado. Tá? Então, essa sim é uma bela finalidade da criação da mulher. Um ser que está ao meu lado, com quem eu posso repartir o meu pão. Infelizmente, o pecado desconfigura esse propósito. Desconfigura esse propósito. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Qual o nome da primeira mulher na Bíblia? E aí? Qual o nome da primeira mulher? Eva. E aí? Quem mais acha que é Eva? Vocês estão desconfiados. O pessoal da escola dominical já sabe. Eles está coçando ali para falar. Segura, gente. Segura. E aí? O pessoal no Zoom aí. Qual o nome da primeira mulher? Vamos lá. Ó. E aí, quem acha que é Eva? Gente, vocês estão muito desconfiados também. A gente lê lá que é Eva. A gente lê que é Eva, né? Escuta que é Eva. Vamos ver? A gente aprendeu que é Eva. Olha. Vamos ver. Ó, qual o nome da primeira mulher? Tá? O nome que Deus a chamava, né? Vamos colocar assim, como Deus chamava a primeira mulher, acho que fica melhor. Tá? O nome que Deus chamava a primeira mulher. Por que a gente entende que é Eva? Porque nós pegamos uma referência secundária e não a referência primária. A gente não vai no gênesis da coisa, nós vamos já no resultado de alguma coisa. Né? Por que a gente diz que é Eva, com base no texto de Gênesis 3:20. Vamos lá, quem lê pra gente? Gênesis 3:20. Moçada, isso mesmo. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Ó, então quem deu o nome de Eva a ela? Adão, não Deus. Não Deus. Agora, qual o nome que Deus deu a ela? Como Deus chamava a primeira mulher? Vamos lá, primeiro eu preciso dizer uma coisa a vocês. A questão de interpretação de texto. Também, isso mesmo. A Isso. mulher é a mesma. Só Exatamente. A mulher é a mesma. Ó, então eu preciso dizer a vocês, Eva não é o nome que Deus deu a ela. Acabamos de ler. Eva é o nome que Adão deu para ela. Foi o nome que Adão a chamou. Detalhe, gente. A chamou assim após o pecado. Então Eva é um nome contaminado. Eva é um nome resultante do pecado. É um nome que está em desacordo com o propósito pelo qual Deus criou a mulher, inclusive. Mas não era através desse nome que Deus queria que ela fosse chamada. Eu vou melhorar aqui a colocação. Não é através desse nome que Deus queria que ela fosse vista, que ela fosse reconhecida. Esse nome não reflete o propósito de Deus na vida da mulher. Portanto, Eva não foi o nome que Deus deu a ela. Eva não é um nome que aponta o propósito original de Deus. E aí, como Deus a chamava? Vamos ver? Eu vou ter que mostrar na Bíblia. Eu não vou nem ler. Senão alguém vai... Não, o Tiago está mudando o texto. Então eu vou pedir para alguém ler. Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão, mesmo?
No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 2. Macho e fêmea os criou. Os abençoou e chamou o seu nome Adão. Opa, peraí. Os abençoou e chamou o quê? E chamou o seu nome Adão. Tá no singular ou no plural? Vê direito. Lá de novo. E chamou o seu nome, singular. Tá no singular? Singular. Seu nome Adão. No Isso. dia em que foram criados. Agora está no plural. Então aí, veja, é questão de tradução, de versão. Posso. Lê. Vou ver só o final, tá? Isso. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, os abençoou e o chamou e depois... Foram criados? Então, fica estranho, não fica? Tem que estar tudo no plural. Os abençoou, os chamou e os abençoou. Ele chamou, Elias. Isso, plural, Plural. certo? Tá vendo? Deixa eu só retornar com o povo aqui enquanto isso, para eles pegarem aqui, senão eles vão ficar sem explicação. Só um segundinho. Já entenderam, né? Então, como Deus chamava a mulher? Pegado? Pegado não? Vou explicar. Vou explicar. Só o pessoal retornando aqui, só um segundinho. Nossa, nem versículo na frente. O pessoal está entrando aqui já, só o tempinho deles ativarem o áudio. Como que tá na surma, Thaís? Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou. E lhes deu o nome de humanidade. De humanidade, de homem, né? De Adão. Porque Adão vem de homem. O pessoal retornando aqui rapidinho. Jason, o áudio tá bom? Me ajuda aí. Miquel. Maravilha. Poxa, eu trouxe a carteirinha hoje. Tiago, volta o manto aí que a gente perdeu. Volta o manto? Vamos voltar ao mistério. Vamos voltar. Só o pessoal conectando aqui, a gente já retorna. Lê de novo o texto pra gente. Lê de novo. Posso ler? Pode, por favor. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Olha aí. Adão. Como Deus chamava a mulher? Adão. Adão. Tanto ele como ela. Tanto ele quanto ela. Porque se for ver agora, eu estou lendo aqui Já tudo em plural, né? Você vê o 2, verso 18 em diante, aqui Adão está falando que ele daria o nome à mulher dele, mas depois, porque o Adão deu o nome de todos os animais. E a Eva, daí onde que ele entra. Eva é um nome desconfigurado. É resultado do pecado. Deus não a chamava assim. Deus chamava Adão. Então, quando Deus chama a mulher, Deus a chamava de Adão. Por quê? Aí que está a questão. Era um só, né? Porque eram uma só carne. Eu ia falar isso, entra nesse contexto, né? Eu já Total. vi homem e mulher um só, né? Exatamente. O que o pecado faz? Dividiu. Aí o homem com o suor do seu trabalho e tal, e a mulher com dores, daí a luz e tal, e aí vem todo o resultado do pecado. Quando Deus chega no jardim, ele fala, Adão, Adão. É forte. Ele fala os dois, então. Desculpa, eu não escutei direito, Fabiano. Fala de novo. Quando Deus chega no jardim e chama Adão, ele fala direto os dois ou fala só para Adão? Excelente pergunta. Ali o pecado já aconteceu. Ali já está desconfigurado, tanto Adão quanto ela. Né? Onde estás, Adão? De fato está falando com o homem. Por quê? Aí a gente entra não na questão de importância aos olhos do Criador, mas na questão das responsabilidades de cada um dentro da família.
Ele era autoridade. Ele era. Tiago, Oi, diga. dentro do que o irmão acabou de falar aí, se você for ler o versículo antes, né? Versículo 8, ele fala que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher. Então já tinha acontecido o ato do pecado. Já. Os dois estavam escondidos, isso é fato, né? Mas Deus se dirige diretamente ao homem. E aí fica aquele. Joga pra lá e pra cá, né? Não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Aí pronto, aí já embolou o meio de campo. Tá? Mas, fato é, a pergunta é muito interessante. Deus se dirige diretamente ao homem pela responsabilidade. Então, gente, por que Deus chamava a mulher de Adão também? Porque ambos eram uma só carne. Deu para entender? Vou perguntar de novo. E outra coisa que é bom pra Com gente entender calma. também, né? A gente ler a Bíblia, pra gente entender, tem que observar bastante os detalhes, né? Você vê, a gente lê passado e a gente lê, e você for ver aqui, ó, Elias chamou, tá falando de duas pessoas. É interessante. Sim, claro. Respeitar. Quando ele fala também, não fala onde estáis, não está se referindo aos dois? Não, mas aqui, ó, no 9, quando ele pergunta, a minha versão tá assim, ó. 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? É porque a ideia hebraica do texto é: onde estás, Adão? Onde está aquele que eu criei perfeito, antes da queda? Lembra na escola dominical que eu ensinei vocês? Onde está aquele Adão antes do pecado? Então, quando a Bíblia diz, José, onde estás, Adão? Deus está dizendo assim: procura aí dentro de você aquele que eu criei, perfeito. Não esse que é resultado da queda, do pecado. Então, a ideia hebraica é essa. Portanto, não há dúvidas que Deus está se dirigindo diretamente ao homem. Tá? Deu para entender, gente? Eu preciso saber. Meu pau mandando até uma mensagem, meu amigo. Olha aí, meu Deus do céu, vocês estão crentes demais. Muito bom, muito bom. Então, por que Deus chamava assim? A resposta é muito simples. Ambos eram uma só carne. Tá? Essa é a ideia do texto. Dito isso, vamos avançando aqui na nossa aula. Eu pergunto várias vezes se deu para entender, porque eu já ensinei isso em outras ocasiões e teve pessoa que parou de estudar. Parou de estudar, não foi mais no curso, porque... Então você estava falando da heresia. É inadmissível, a vida inteira ele entendeu de um jeito, só que está no texto, gente. Então é difícil não ensinar isso a vocês. É textual, não é comentário, tal teólogo diz. Não, claramente está explícito no texto, tá bom? Vamos lá, avançando aí. Diretrizes para o casamento. Diretrizes para o casamento. Então, após as declarações de Adão, em Gênesis 2:23, Deus afirmou em Gênesis 2:24 as diretrizes para o casamento. Como é o casamento? Heterossexual, monogâmico, único e permanente. Pronto. Essas são as diretrizes para o casamento, biblicamente falando. Heterossexual, entre homem e mulher. Monogâmico, entre apenas dois. Único e permanente. Tá. Tiago, mas no Antigo Testamento o homem podia ter mais de uma mulher. Mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade inicial de Deus, como nós estamos trabalhando aqui. Assim como o divórcio. Ninguém casa para se divorciar. Mas pode. O texto é bem claro. Pela dureza, tá? Se deu a carta, não a chancelação, não chancelou, não autorizou o divórcio. Deu a carta, tá? Pela dureza, enfim. Daí é um assunto aí extenso que a gente não pode trabalhar assim de maneira leviana. Mas vamos avançando aqui. A importância da família no contexto bíblico. 1.3 aí, gente. Vamos lá. Para o homem judeu, sua família era muito importante. Tá?
não era comum casos de abandono familiar. Então, assim, você não escuta casos de abandono familiar, não acontecia com facilidade, tá? Os cônjuges cuidavam um do outro até o fim. Então, essa é a ideia aí da importância da família no contexto bíblico. Os filhos honravam seus pais. Bom, em primeiro lugar, os filhos eram vistos como bênção de Deus. Tá? Em segundo lugar, o amor dos pais é notado mesmo que contasse com a rebeldia dos filhos. Os pais amavam. A morte na família era sempre profundamente lamentada. Tá? Acompanhe aí o resumo. Sobre o momento da morte, temos a figura das carpideiras. Vocês já ouviram falar delas? As carpideiras? Não? As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. Eram profissionais que faziam um corredor, aí dependendo da grana que a família tinha, era a quantidade de carpideiras que contratava. Elas faziam um corredor na entrada da casa e ficavam ali chorando, mas chora com vontade, não sei de onde sai tanta lágrima. Chora com vontade. Profissionais do pranto, do lamento, do choro. Eu tenho um conhecido que ele brinca de chorar. Ele, eu quero chorar. E em menos de um minuto conseguem começar a chorar. Impressionante. Se tivesse essa profissão hoje ia dar dinheiro, né? Pois é, não é? A gente chora de graça, né? Poxa vida. Não é? Poderia. A gente chora tanto de graça. Pois é. Então, é a figura das carpideiras, que eram, na maioria das vezes, mulheres contratadas para chorarem nos velórios, como diz o resumo aí, tá? Vamos agora para 1.4.1, que é o papel do marido, tá? E do pai também. Então, resumindo aqui, o pai e o marido era responsável de prover o bem-estar da família. Número 2, cuidar da vida espiritual da família, sendo seu sacerdote. Terceiro, aplicar castigo físico quando necessário. Olha aí o mistério. 4, defender a família diante de juízes. 5, sustentar a família. 6, ensinar os filhos uma profissão. E por fim, achar uma esposa para os seus filhos. Esse é o papel do marido e pai. Ok? Isso aqui serve para nós hoje? Não tenho dúvidas. Não tenho dificuldade. Né? Lógico, com exceções aqui. Apesar que tem muito pai que faz isso, né? E faz por querer o melhor para o filho, achar uma esposa para ele. Né? Mas é lógico que isso não se pratica mais como se praticava antigamente. Mas, por exemplo, o marido e o pai é responsável de prover o bem-estar da família? Sim ou não? Sim. Com certeza. Cuidar da vida espiritual da família? A ideia hoje, portanto, é uma ideia em conjunto, né? O homem e a mulher trabalham para o bem-estar da família, mas nunca eximindo a responsabilidade do homem de ter essa função, de ter essa prerrogativa, de cuidar da vida espiritual da família. Agora vamos para o papel da esposa e mãe. Olha aí que legal. Desempenhava papel de submissão ao lado do marido na organização do lar, ao lado do marido, tá? Na organização do lar. Tinha também a função de dar filhos ao marido, educar os filhos nos primeiros anos de vida. E isso aqui, gente, é de uma importância dentro do judaísmo tremenda. Tá? Vocês já ouviram falar do Bar Mitzvah? Já ouviram falar do Bar Mitzvah? Bar Mitzvah é o ritual que o menino judeu passa aos 13 anos e a menina aos 12. Tá? É quando eles leem um trecho da Torá pela primeira vez em público. Esse evento, esse ritual é chamado de Bar Mitzvah. Bar no hebraico é filho,
Mitzvah, mandamento. Então é o filho do mandamento. É quando pela primeira vez em público eles irão ler um trecho da Torá. Tá? Após a leitura, o menino judeu é encaminhado para o conselho de sábios da nação. E ali é feito a ele uma pergunta. Exemplo, onde está... interprete o texto tal. E aí passa o texto para ele. Se ele interpretar de maneira a contento, satisfatória a análise dos sábios, acontece de duas uma nesse momento. Se ele interpreta e o líder dos sábios vai até ele e o cumprimenta, o sábio vai dizer assim: muito obrigado, parabéns, mas eu te aconselho. Procure uma profissão, siga a profissão do seu pai, aprenda com ele e siga ela. Se os sábios fossem até aquele... Tudo bem, Valmir? Tudo certo, Valmir, obrigado. Ficou bom assim, valeu. Tá bom. Nossa, eu saí daqui e esqueci o que... Me empolguei aqui, gente, deixei vocês aqui, desculpa. Por um momento eu acabei esquecendo aqui. Voltei pro corpo, vamos lá. Até esqueci o que eu estava falando. Isso. Obrigado. E aí, se ele entendesse que aquele, não mais criança, porque aí o bar mitzvah marcava também a passagem para a vida adulta. Então o menino judeu passa maior de idade aos 13 anos. Aos 13 anos ele é maior de idade, e a mulher aos 12. Então vai até aquele homem, Carlinhos, e se colocasse a mão nos ombros dele, o sábio faria um convite. Diria assim: você aceita fazer parte dos sábios da nação e estudar para isso? Era a maior honra que uma família poderia ter. Então, por exemplo, Saulo de Tarso, quando ele passa pelo bar mitzvah, o rabino vem até ele e coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão no ombro dele e o convida. E aí era a maior honraria que uma família poderia ter. Que o seu filho estudasse para ser sábio da nação. Tanto que Saulo se torna de fato rabino em Israel e se destaca, Se destaca de maneira exponencial. Então é isso. O bar mitzvah, bar, filho, mitzvah, mandamento. É interessante que quando a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu, Bartimeu não era o nome dele, tá, gente? Porque Bar no hebraico é filho, Timeu aponta a origem paterna dele. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. Nós não sabemos, portanto, o nome do cego. Mas não importa muito, o importante é saber o nome daquele que curou o cego. Ó, valeu, glória a Deus, não valeu? Ó, mistério, meu Deus do céu. É uma escola, Então, olha que responsabilidade. Era a mãe que ensinava. Esses primeiros anos, era a mãe que ensinava, era a mulher que ensinava os seus filhos, tá? Continuando aqui, cuidava dos afazeres domésticos, casa, alimentação e roupa. Podia atuar em outros contextos de trabalho, mas eram bem limitadas as possibilidades de trabalho para a mulher fora do ambiente doméstico. Nessa cultura que nós estamos estudando, tá? A cultura hebraica. Vamos avançando aqui? Eu li no livro aqui que o pai, quando ele não se dedicava a ensinar o seu filho uma profissão, ele estava instruindo ele a ser um ladrão. Olha aí, forte, né? Forte. E isso os rabinos ensinam assim. É algo que eu acho que se fosse seguido assim à risca, seria muito benéfico para a sociedade de modo geral, né? É lógico, dando a liberdade para a criança, enfim, dando a liberdade ali para a criança não, né? Dando a liberdade para o filho decidir, não é decidir por ele, mas é instruir de fato, né? Apesar que hoje, por exemplo,
O pai da Priscila sempre contava pra gente. Ele começou a trabalhar com 12 anos. No caso. O seu pai, tá vendo? Eu vi, acho que não lembro se foi no Facebook ou no Instagram, um pai revoltado porque ele trabalha de pedreiro e o filho estava ficando à toa e ele levou o filho para trabalhar com ele, denunciado. Colocou o menino ali para fazer algumas coisas, né? Até para denunciar. No meu caso, com 12 anos, eu ia para a obra com meu pai. Olha aí. Trabalhar e ajudando de pedreiro. Morreu, Carlinhos? Aí. Forte. Não é? Mas aprendi a profissão. mas nessa questão, eu acho que a única coisa que pega é que, assim, hoje em dia, o direito da criança e do adolescente ele é muito forte, né? Sim. Ele deve ser seguido. Com Mas eu certeza. acredito que se for uma coisa que não atrapalhe, Lógico. é até benéfico, porque o que a gente Claro. vê aí de adolescente seguindo o caminho das drogas ou tantos outros errados, porque que é dinheiro fácil Sim. e tem tempo à toa. Pronto. Pronto, é isso. A minha mãe no conselho tutelar, ela vê muito assim de casos. Ó, por incrível que pareça, as crianças hoje sabem o telefone do conselho tutelar. E ameaçam os pais. E ameaçam os pais, estou falando sério. Ameaça. É lógico, uma correção, ela precisa ter um caráter disciplinatório de fato de maneira assim muito incisiva. Não se bate à toa em criança. E na verdade não se bate em criança, né? Se disciplina. Mas a banalização eu vejo beirando o prejuízo do que beneficiando. Porque daí se banaliza e aí para se garantir o direito sobrepõe a autoridade da própria família. Por exemplo, a questão da educação. Se a escola do João começar a ensinar bobeira, ou eu tiro ele de lá, primeiro, lógico, né? Eu vou querer saber por que está ensinando. E se não mudar, eu tiro ele de lá. Eu tenho esse direito, né? E ensino em casa do jeito que eu entender melhor. A questão é instrutiva, educacional. Agora, quando esse poder é uma tentativa de tirá-lo dos pais, aí eu acho que já começa a ser prejudicial. E na verdade ele está tirado, né? Por exemplo, se você falou aí, você tirar seu filho hoje da escola hoje e levar para casa dele para querer instruir, no máximo 15 dias parece. A própria escola já manda uma pessoa para sua casa para saber por que você levou o seu filho. E automaticamente o conselho tutelar. O Brasil é complicado por quê? Né? Por que é complicado? Porque tem que ter isso, porque a evasão escolar é muito grande. Muito grande. Então tem que ter de fato proteção. O único ponto que eu vejo é quando se tenta tirar a autoridade da família, quando claramente está tentando fazer o melhor para a criança. Agora, os pais tiram a criança da escola, não manda, e tá, aí realmente tem que ter, não é? Uma proteção. Agora, em outros países, a educação doméstica é mais comum, né? Então, assim, tem que se respeitar, não tem dúvidas disso, mas eu acho que a autoridade e a palavra sempre será do pai, da mãe, que está instruindo ali a criança. Falando nisso, vamos agora para 1.4.3, papéis dos filhos e filhas. Papéis dos filhos e filhas. Os filhos eram bem-vindos na família hebraica, como nós já vimos. Era considerado o primogênito, o primeiro filho homem do casal. E ele recebia o que, gente? Porçãozinha dobrada da herança. Porém, assumia o quê? Assumia a responsabilidade. Como, por exemplo, o quê? Suceder o lugar do pai. Exatamente, suceder o lugar do pai. Naturalmente, ia cuidar da família. Ia cuidar da família. Os filhos, sustentar os pais na velhice,
dar um bom sepultamento digno e continuar o nome da família. E as filhas, treinadas para a maternidade e o cuidado com as casas, visando o casamento. Tá? Vamos lá, capítulo 2 agora. O desenrolar da vida, geração, nascimento e formação. Os desejados filhos. Os casais queriam ter filhos, muitos filhos, tanto que eles não eram evitados, não tinham métodos conceptivos para evitar. A fertilidade sempre fora valorizada. As mulheres que lidavam com a infertilidade buscavam os meios que tinha na época, quase sempre ligado aí aos métodos naturais de plantas e coisas do tipo. Entre o povo de Israel, o nascimento de um filho era um bem-aventurado acontecimento. E aí tem os textos bíblicos que colaboram com essa ideia. E a gravidez, gente? As mulheres casavam-se cedo e tinham muitos filhos. A lei previa que se deveria ter um cuidado especial com elas. Elas quem? As grávidas. Vamos ler esse texto que é bem legal. Vamos ler? Êxodo 21, 22. O cuidado aí da lei com as mulheres grávidas. Quem achar, lê pra gente, por favor. Êxodo 21, 22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher. Olha aí, então, era o marido da grávida que determinava, você vai ter que me pagar tanto. Além disso, olha o que mais diz. E pagará conforme aos juízes. Olha aí. Continua isso aí? Só o 22, senão vai ficar pior. Mas fala de morte. Tá? Então, era... A tradução sua fala pagará conforme? Conforme ao juiz. Aqui é diante dos juízes. Diante do juiz conforme diante, exatamente. Ajuizado ali, negócio diante da lei mesmo. Então, as mulheres também, elas acreditavam que aquilo que elas comiam, bebiam, poderiam interferir na gestação, levando até a interrupção da gravidez. E, dentre essas crenças, elas evitavam tomar banho quente. Que luta, né? Apesar que dizem que faz muito bem tomar banho frio, mas poxa. Não sei se chega ao ponto de interferir no processo gestacional, mas enfim. A formação de uma criança é mencionada de forma poética na Bíblia. Salmo 139, do 13 ao 16, que é um texto bem bonito, vale a pena vocês lerem esse texto com o tempo. Tá? E sobre o parto, a gente saiu da gestação, foi para o parto. Vamos lá, 2.3. Geralmente uma parteira profissional era chamada para ajudar no parto. Vocês devem imaginar aqui que nesse contexto que nós estamos falando, nesse período bíblico não tinha nenhum outro tipo de parto a não ser normal, não sei se é natural, normal. Hoje tem normal e natural. Pronto, então é desse tipo, tá? Que nós estamos falando. A Bíblia cita aí duas parteiras. Qual o nome delas? Isso, exatamente. Tá aí, Êxodo 1, 15 e 16. Eram parteiras que cuidavam das hebreias no Egito. O parto ocorria sempre em casa, salvo com raras exceções. Assim que a criança nascia, olha que interessante isso. Tinha o cordão umbilical cortado e amarrado, ok? Normal. Faz isso ainda hoje, sim ou não? E em seguida fazia o quê? Olha aí. Colocava a criança no sal, passava sal no corpo todo da criança e a envolvia em faixas. Vamos lá.
Quem lê Lucas 2, versículo 7, vocês vão aprender uma coisa agora. Até comentei com o pessoal que chegou antes. Vamos lá. Opa, saí de novo. Voltei. Lucas 2. Versículo 7. E ela lhe deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no hospedaria. Na hospedaria. Está falando de quem aí, gente? Jesus. Quem que nasceu aí? Jesus Cristo. Jesus. Por que ele foi colocado na manjedoura? Porque as estalagens estavam todas alugadas, né? Não tinha lugar nem por causa da situação, né? Exatamente. E por que ele é colocado ali? Porque precisava passar sal. Era onde tinha o sal. Nossa! Lembra que a gente comentou? O que o pessoal fala? Não, é humildade. Tá. Realmente pode simbolizar isso. Você pode pegar isso e aplicar como humildade, alguma coisa do tipo. Mas o propósito literal é por causa do sal. Enfaixou, mas cadê o sal? Não tinha nenhuma hospedagem. Na hospedagem conseguiria encontrar sal, sim ou não? Sim, o hotel, né, teria um salzinho lá e tal, passaria no corpo da criança se nascesse lá. Aqui não tinha. Então onde que tinha? No coxo onde o animal comia com sal. Para que serviu o sal, Tiago? Para passar no corpo da criança, logo que ela nascia. Mas tinha alguma função? Sim, total. Cicatrizante e também antibactericida. Total, tinha a função, né? Não era por um acaso. Era tipo um sal grosso que tinha no coxo. No coxo, Bom, Tiago, interessante você falar isso aí, né? Eu nunca trabalhei assim em parte de fazenda, mas eu acho que tem um tio meu muito tempo atrás, quando ele ia fazer alimentação dos cavalos, acho que com a ração, a cana seca ali, acho que colocava algum tipo de sal. É o sal grosso. Sim, Para infecção, para curar chagas mais rápido. Né? Exatamente. É isso. Tremendo, né? A gente falar de 3 mil anos atrás. Não é engraçado a gente lê, né? A gente vê a situação e não para pensar, né, cara? Porque é bem simples, vamos dizer assim, né? Sim. Pergunta de novo aí, Niquez, para o pessoal escutar. Aquela passagem que fala sobre o sal, nós somos o sal, tem alguma relação a isso que você fala? Não, ali a ideia é da função do sal no sentido de dar sabor, né? Se você coloca demais, estraga. Se ele está ausente, não fica legal. Então, é o sal da terra, ou seja, é a medida certa. Por quê? Porque o ser humano, deixa eu explicar de outra maneira, o processo da criação é uma gangorra. Primeiro, Deus cria as coisas de cima. No princípio criou Deus o céu, depois a terra. Então é uma gangorra. Primeiro Deus cria as coisas de cima, depois as de baixo, e assim vai indo, até chegar no homem. Quando Deus vai criar o ser humano, Deus o cria tanto com os elementos de cima, o seu espírito, e soprou o Senhor em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente, e o elemento de baixo, que é o pó da terra. Então o ser humano é o único no processo da criação que é criado com elementos de cima e de baixo. A gangorra para e fica equilibrada. Por quê? Porque Deus, ao criar o ser humano, o criou para ser o equilíbrio da terra. Portanto, se a terra está desequilibrada, a culpa é de quem? Nossa. Nós estamos desequilibrados. O próprio Tiraram o sal aí. sal é Top. Deu para entender então aqui o processo? Já na sequência aqui, nós vamos falar sobre, por exemplo, a questão da criança ser circuncidada, porque Deus ordenou
que se fizesse a circuncisão no 8º dia. Então não foi só circuncide as crianças, não. Deus foi bem claro, circuncide no 8º dia. Eu vou adiantar já para vocês, tá no assunto. Ó, só lembrando o pessoal aí do Zoom, que daqui 7 minutos ele vai interromper de novo, tá? Já vai dar mais 40 minutos aí. Aí é só clicar no link e voltar. Por que no 8º dia? Hoje, a ciência descobriu que no 8º dia, o corpo da criança produz uma toxina, uma enzima, chamado fator X, que é altamente cicatrizante. Cicatrizante, no 8º dia. Lá no tempo de Moisés, já fazia isso. Ordenado por Deus. Tá? E, por exemplo, por que Judão não come carne de porco? Por que Deus proibiu? Imagine carne de porco no deserto, 40 graus, 50 graus. Loucura que ia ser? Isso é uma loucura. A gente sabe hoje, se você for preparar a carne de porco e não cozinhar legal, não fizer legalzinho, é perigoso? Sim ou não? Sim. Perigoso. Imagine sem geladeira, no deserto, um calor terrível. Então a alimentação deles foi toda pensada pelo próprio Deus, né? Hoje a gente sabe qual que é uma das melhores dietas para ser seguida, a dieta mediterrânea, né? Rica em frutas, verdura e um monte de coisa, né? Tâmara, que cuspa os olhos da cara, né? Que é uma delícia. Eu lembro, não sei se foi a primeira vez que eu fui no Mercadão de São Paulo, você entra e se oferecendo as coisas, você ia muito bobo, ia pegando tudo. Pegando tudo. Como você vai comer isso? Mas o rapaz ofereceu, não, isso aqui é igual chocolate, aqueles morango bonito que eu nunca tinha visto na minha vida. Come esse morango com tâmara e tal, eu não sabia nem o que era tâmara. Eu corto o morango põe na tâmara. Põe na tâmara. Isso. E parece chocolate, gente. Eu comi e falei, nossa, que delícia, muito obrigado. Não, vem aqui. Vem aqui. Aqui, ó, vou pesar um pouquinho. O cara pesou 5 tâmaras, deu R$30. Eu falei, não, irmão, muito obrigado. Não, quanto que você paga? Aí começa a negociar, você não consegue sair da barraca. Meu Deus, eu querendo comer o pão com mortadela lá, não consegui. Eu falei, se eu compro essa tâmara, eu não como o pão com mortadela. Cara, é terrível, os caras não deixam você sair. Mas é uma delícia, é uma delícia. Não é a tamareira que demora não sei quantos anos para dar 100 anos. Sim, 100 anos. Não sei quantos anos, é isso mesmo? 100 anos. 100 anos, assim. Thiago, uma vez que eu fui levar ela lá, que ela não conhecia, gastei R$180 e trouxe uma sacolinha de fruta. Comprei uma caixa de tâmara. Eu só quero saber, você tirou pelo menos uma foto e postou? Aí não tá. Então você é um cara. Não, porque a fruta é muito bonita, parece fruta de mentira. Eu também, aconteceu isso comigo acho que 2 meses atrás. Eu sou boba, eu não sei falar não. Aí o cara pesou, foi lá e quando eu vi eu não tinha pagado mais de R$100 nas Olha É porque, assim, quando eu trabalhava em São Paulo, quando eu estava no centro, eu passava no mercadão, comprava fruta e ia embora, mas vai 15 anos atrás, eu comprava uma maçã desse tamanho assim, por R$1. Hoje é R$7. Ó, mas compensação tem tâmara até hoje em casa. Tâmara é uma delícia, tâmara é uma delícia. Então, a dieta é fantástica. Eu acho isso tão tremendo, gente, de Deus ter cuidado do povo dele assim, nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Eu já disse a vocês que Deus deu as leis para o seu povo. Né? Quantas leis Deus deu para o seu povo? Quem lembra? 600 e pouco. 613, quase, irmã Thaís. 613 leis. Entre elas, nós temos leis cerimoniais, cíveis, religiosas e também para o bem-estar do povo. Por exemplo, sabiam que tem uma lei que Deus deu que ordenava e dizia que os homens deveriam andar com uma pá nas costas? Uma pazinha, sim, pequena, pá, a pá. Essa pazinha eu já estudei sobre, antigamente eles andavam muito, né? Então eles tinham que fazer suas necessidades. Isso.
Aí eles tinham que cavar o buraco para tampar. Exatamente. Exatamente. Imagina aquele mundaréu de homem fazendo cocô para todo lado. Pois é, até nisso Deus cuidou, pensou, e foi Deus quem deu a lei. Então tem leis sanitárias, cíveis, religiosas e por aí vai. Né? É o cuidado de Deus. Eu acho isso fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Continuando aqui para a gente avançar, a notícia quando uma criança nascia era dada pelos pais aos vizinhos e se espalhava aí pela vizinhança e era uma alegria. Vamos agora pensar no nome. 2.4 aí, ó, o nome. O nome. O pai ou a mãe escolhiam o nome que deveria ser dado para a criança. Então não era uma prerrogativa do pai, né, unicamente, era uma prerrogativa da mãe, era escolhido ali. E sempre tinha um propósito, tinha um significado. Não se dava nome porque achava bonito, estava na moda. Não. O nome era uma coisa muito séria. E é, até hoje, na cultura judaica, uma coisa muito séria. Porque o nome, quando era dado para a criança, era dado na intenção de evidenciar o caráter da criança, né? O que ela faria. Né? Então, era algo muito, muito, muito bem pensado. Né? Houve casos nas escrituras, né, de mudanças de nome. Quem pode citar um exemplo? Jacó. Qual mais? Qual mais? Abraão. Qual mais? Salmo não, né? Qual foi o outro? Pegadinha. Foi pegadinha. Não, foi, o Thiago olhou assim. Comendo. Ele ficou cutucando para ver se De quem falou Abraão? Abraão. Como era o nome dele antes? Abraão. E mudou para? O que acrescenta? Deus. Exatamente. Quem acrescentou foi Deus, certo? Deixa eu só voltar aqui para o pessoal, gente. Só um segundinho. Vou voltar aqui. De Abrão para Abraão, o que mudou? O A, que é a presença de Deus, não é isso? O A e o tio, né? Tiozinho. Exatamente. A terminologia hebraica é um sopro, mas é o sopro do divino. É um sopro de Deus. Então, o que Deus muda, na verdade, na vida dele é isso. A ideia dos judeus é que esse esse A e esse tio, é o sopro de Deus na vida dele, que o levaria a viver o propósito que Deus tinha para ele. Então, até a mudança do nome não é por um acaso, né? Vamos lá, só esperar o pessoal conectar. Só um minutinho, gente, por favor. Ô, Tiago, Diga. o meu segundo filho, eu tive 3 abortos antes dele. Olha. Então, quando eu estava grávida e descobri que era menino, o nome dele é Mateus, significa presente de Deus. Olha que lindo. Que maravilha. Que maravilha. Eu acho fantástico isso. Além de Mateus ser bonito, né? Sim. Mas ter esse significado. O meu primeiro filho é Christian, que significa cristão. Olha que legal. Que maravilha, né? Quando a gente foi escolher o nome do João Pedro, a gente tentou entrar num acordo. Se fosse menina, a Pri escolheria. Se fosse menino, eu escolheria. Daí você não. Aí foi menino. Aí eu não tinha pensado em início assim um nome composto, né? João Pedro e tal. Queria um nome simples. Mas eu comecei a pesquisar, a estudar, comprei livro, falava de nome e tal, aquele negócio todo. E aí eu vi que João tem a ideia de dócil, de gentil e tal, e Pedro de força. Eu falei, eu quero que meu filho seja assim, dócil, mas forte. E tal. Então, eu achei muito bonito, aí ficou João Pedro. Minha mãe e meu pai estavam bravos na hora. Tava com conflito ali.
Barão? Porque o nome Adriano no continente é Príncipe das Trevas. É a homenagem ao imperador, né? De Roma. Adriano. Olha só, não sabia. Mas no Brasil não é nada. Fica no Brasil, Barão. Fica no Brasil. No Brasil, na verdade, eu sou do Mato Grosso, né? E lá é conhecido como Cidade Morena. E Adriano, no significado no Brasil, é moreno. Olha só, que legal. Que legal. Melhorou? Muito bom. O pessoal retornou aí, vamos avançando então. Vamos lá. Bom, dito isso, vamos avançando aqui. Só alguém confirme, por favor. Estou vendo que todos estão com o áudio aberto. Alguém confirme como está o áudio para vocês, por favor. Maravilha, vamos lá. Maravilha, vamos lá. Então, continuando aqui, os nomes apresentavam, por exemplo, o que os nomes apresentavam, né? Eles poderiam transmitir que tipo de mensagem? Uma exaltação a Deus, referência a algum acontecimento, no momento do nascimento. Quem lembra de um caso assim, que foi dado o nome para a criança por ocasião ali de... Caramba. Olha aí. Coitado dessa criança, né? Mas acontecia. E acabou, foi-se a glória de Deus. Poderia também transmitir os sentimentos que ocorriam quando a criança nascia. Tá? Então, poderia também ter nomes relacionados a animais, plantas, né? Nomes simbólicos. Enfim, a particularidade do nome são essas. Agora, vamos avançando aqui. 2.5. Obrigações legais seguidas ao nascimento. A circuncisão, como eu disse a vocês, né, do fator X, no 8º dia o menino judeu era circuncidado, e aí tem toda essa questão hoje respaldada pela ciência, que o corpo produz essa capacidade cicatrizadora fantástica. Depois tem a redenção do primogênito. Olha aí. Esse rito deveria trazer à memória duas lembranças. Primeira, gente, qual é? Quem está acompanhando aí? Todo o primogênito pertencia a Deus. Ó. Segundo. Lembrava o Egito e a libertação maravilhosa de Deus quando os primogênitos foram salvos do anjo da morte. Tremendo, né? Eu acho fantástico a cultura judaica, principalmente por ser tão significativa. É algo que afeta de fato. Afeta. Porque eles não fazem apenas por fazer. Tem um significado. Tem um porquê. E ter um porquê é o que dá sentido às coisas. Por exemplo, quem nunca entrou numa sapataria e foi perseguido? Daí eu tô perseguido. Quem nunca? Por exemplo, um judeu, se ele entrar numa sapataria, e ele não entrou para comprar, ele entrou para pesquisar, ele entrou para ver. E algum atendente o abordar e perguntar, posso te ajudar? Tá? O judeu vai dizer sem pensar, muito obrigado pela gentileza, mas eu não quero ajuda. Parece grosso, né? Nossa, que grosso de parte. Por que o judeu não aceita ajuda? Vamos supor que o vendedor insista. Se ele estiver no Brasil, está ferrado. Se o vendedor insista. Que é o papel dele, cara. É o papel dele. O judeu vai dizer assim, muito obrigado, mas eu não posso aceitar a sua ajuda. Não, mas eu estou aqui para isso, é meu trabalho. Eu não posso aceitar. Por quê? Por que o senhor não pode? Eu quero te ajudar, não tem problema se não for comprar. Pode não ter para você, mas para ele tem muito problema. Por quê? O judeu entende que estará roubando. Por isso que ele não aceita. Ele entende que vai estar roubando. Porque ele sabe que não vai comprar e ele vai ocupar o tempo daquela pessoa. Tem alguém que paga aquela pessoa pelo tempo que ela passa ali, sim ou não?
Ela chega lá, bate cartão e ela recebe comissão, sim ou não? Mas se ela recebe um fixo todo mês, tem alguém que paga? O judeu, se ele deixar que essa pessoa dê atenção para ele, sabendo que ele não vai comprar, ele entende que está roubando o patrão daquela pessoa. Está roubando o tempo dela, impedindo que ela atenda alguém que de fato vai comprar e remunerá-la financeiramente. Por isso que ele não aceita. Falta mais judeus no Brasil. Olha o comerciante aí. Meu Deus do céu, hein? Falta mais judeus que ex. Mande aqui, então, eu acho fantástico essa questão de não fazer as coisas só por fazer, não fazer no automático. Pô, vai dar mão pro filho, tem um porquê. Enfim, um propósito, uma razão. Isso é fundamental. E para nós, como cristãos, faz sentido ter porquê, ter razão do porquê eu faço? Por exemplo, alguém perguntar para você, por que você vai na igreja? Por que você é crente? Vamos trazer mais para o âmbito nosso, para o nosso quintal. Por que você oferta? Você dá oferta na igreja? Por aí vai. Deve ser tão triste quando a pessoa faz só por fazer, né? A gente sabia porque está fazendo, sem ser uma razão. Esse dia eu conversei com um rapaz que ele é católico, aí como ele estava meio que ofendendo eu, sabe, por ser crente, aí eu fiz a pergunta para ele assim, mas por que você é católico? Eu fiz a pergunta. Porque minha mãe é. Aí ele falou assim, porque meu avô é, entendeu? Mas por que seu avô é? Aí até chegar até ver o que ele ia falar, né? Agora, no que você acredita? Aí eu perdi, não sabia falar nada. Eu sempre gosto de contar a historinha da receita de família que eu contei pro pessoal aqui na escola dominical. Toda família tem uma receita, né, Carlinhos? Receita de família. Aquela receita da família. Tinha uma família que tinha uma receita deles, a carne de panela. E aí, no Natal, uma criança decidiu perguntar qual que era o segredo daquela carne de panela ser tão boa. E perguntou para a mãe. Aí a mãe falou, pergunta para sua avó, foi sua avó que ensinou a mãe? Sua avó deve saber qual que é o segredo. Não, mãe, conta. Eu vou contar, hein? Vou contar para você. O segredo é cortar as duas pontinhas da carne. É isso o segredo, mãe? Você compra a carne e corta as duas pontinhas dela. Eu vou perguntar para a avó para ver se é verdade. Foi lá perguntar para a avó falou, pergunta para sua bisa, ela tá aí. Foi ela que ensinou a avó. Não, vó, mas conta. A mãe falou que tem que cortar as duas pontinhas. É isso mesmo, então você já sabe o segredo. Tem que cortar as duas pontinhas da carne. Vou perguntar para a bisa para ver se é isso. Ô bisa, o segredo dessa carne de panela, a mãe me falou, a avó me falou que é cortar as duas pontinhas da carne. Eu não acredito que falaram isso para você. É por causa disso? A bisa cortava as duas pontinhas da carne porque a panela era pequena. A panela era pequena. Quer dizer, foram fazendo sem saber o porquê. Só porque estava fazendo. Só porque estava fazendo. Então, ter esse propósito. Mas aí faltou o pra quê? Pra quê? Pra caber na panela. Não é? O para quê? Aí sim. Então, eu acho que, poxa, por que você é crente? Porque você é cristão? Por que você vai na igreja? Eu penso que o maior equívoco que alguém pode cometer na sua vida é frequentar uma igreja com medo de ir para o inferno, por exemplo. Tá? E por aí vai. Então, ter o porquê eu acho que é fundamental. Continuando aqui, gente, para avançarmos aqui para a conclusão, a purificação da mãe. Levíticos capítulo 12. Né? Com o nascimento da criança, a mãe ficava cerimonialmente impura. Não podia frequentar o tabernáculo ou o templo, nem tocar nas coisas sagradas. Isso por quanto tempo? Olha aí, né? A quarentena. Então perceba que desde lá, dos tempos antigos, já se tinha essa ideia de preservar. Desde o nascimento de menino. Né? Isso. De menina 80 dias. Exatamente. Exatamente. Sempre aí para vocês verem, de maneira pejorativa. Isso aqui não era para resguardar a mulher.
Era algo pejorativo, tipo para a mulher se sentir punida. Você deu luz a uma menina. Isso aqui não é para preservar, para ela descansar. Tá? Não. Era algo pejorativo de fato, né? Ao final do período, a mãe oferecia uma oferta, olha aí, de acordo com suas possibilidades. Um cordeiro, uma pomba, se fosse pobre, 2 rolinhas, né, como fez Maria. Então, se fosse de uma família mais abastada, ofereceria um cordeiro. Né, se fosse de famílias mais simples, 2 rolinhas aí, como fez Maria. Bom, gente, nós vamos parando por aqui hoje. Deixa eu anotar aqui para não esquecer onde nós paramos. Tá? E vamos avançando aí nas próximas aulas, se Deus quiser. Bom, forte abraço aqui para o pessoal no Zoom. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Forte abraço aí ao Paulo, Osvaldo, Jason, Miquéias, Thaisa, a Elaine, o pessoal que está aí pelo Zoom. Forte abraço, tá, gente? Deus abençoe vocês. Amém. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pessoal do Facebook, Deus abençoe também. Até semana que vem. Bom, nós vamos para despedir eles antes da chamada. Livrei eles do versículo. Não acredito. Versículo de memorização sobre família. Vamos lá, Carlinho. E agora? Vai lá. Conseguiu? Consegui. O avarento põe a sua família em... Eu esqueci. Vai. Repete de novo, que às vezes lembra. O avarento põe a sua família em... Eu não lembro. Olha aí enquanto isso, eu vou fazendo outros aqui. Dá uma olhadinha que já lembra, vai. Também tá aqui. Já coloquei. O avarento põe sua família em apuros. Isso? Mas o... Nossa, pai, tá maravilhoso. Eu fiquei o dia todo. Normal. Vamos lá. Ana Marta. Meu Deus do céu. Estou ruim de memória. Gabriel voltou. Denise. Eu tô aqui. Oh, desculpa, irmã. Você que era a outra irmã Ana, desculpa. Você que era a outra irmã Ana. Pode falar, desculpa. Não vale falar, né? Vai lá. Peraí. Honre teu pai e tua mãe e fugiu o restante. Se prolongarão. Isso, seus dias se prolongarão na terra. Muito bom. A vantagem de ter um nome agora, ó, nas primeiras letras, quando a lista estiver na ordem alfabética, dá para memorizar os mais fáceis. Ó. Muito bom. Então, o Gabriel faltou, a Gabi faltou, Denise. Eu vou ser sincera, esqueci de organizar. Daí eu vou lá aqui, mas não. Vou tentar lembrar sempre. Vai, Carlinhos. Facinho, 3,16. Neilane. Ajuda ela. Os maus serão destruídos e não deixarão descendente, mas a família do homem correto permanecerá. Provérbios 12:7. Muito bom. Pastor Vinícius faltou. José. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que não edificam. Sim. São sementes. Ideia de família, né? Tá valendo. A Thaís, acabei. Está em ordem alfabética os nomes. Não tá, Semana que vem vai estar, se Deus quiser. Daniel. Se alguém não sabe administrar sua família, como pode cuidar da igreja de Deus? Muito bom, a caixa data aí. Muito bom. Fabiano. Saberá, pois, o Senhor teu Deus é Deus fiel. E guarda. Nossa, Deus. Vou falar, Nossa Senhora, que tá gravando. Vai lá, Saberá, pois, o Senhor teu Deus é Deus fiel e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos.
Muito bom. Deuteronômio 7:9. Muito bom, muito bom. Sabe o que é engraçado? Que é só nessa hora que a gente esquece, né? O versículo tá na cabeça, mas na hora de falar. Mas é bom, é até pra. Pressão, né? Pressão psicológica. E treinando. Jennifer. Vamos lá. O avarento põe a sua família em apuros, mas o que repugna a soberba viverá. Ó, muito bom, versículo bonito. Jennifer. Eu não sabia. Ela me avisou ontem, mas eu não consegui decorar a tempo. Na verdade, você não veio. Sim. Tá perdoado. O Juninho faltou. Ana Paula Tacunha Santos. Aí é a outra irmã Ana, né? Tá, agora eu já estou aprendendo aqui. O Miquezinho Perei. Thaís de Matos. Mateus 19:19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bom. A Michelle também não veio. Henrique. Provérbios 1:8. Ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina de sua mãe. Muito bem. Mariana. Isaac. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e Vou olhar para outro lado, Isaac. Vou olhar para outro lado. De novo, vai do início. Do início de novo, vai lá. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Vocês estão contagiados hoje, hein? Uma cara danada. Meu Deus do céu, tá bom. O Elvio eu acabei liberando também. Adriano. O filho sábio alegra o seu pai, mas o louco a tristeza de sua mãe. Provérbios 10. Muito bom. Faltou chamar alguém? Não? Tranquilo? Bom, versículo para memorização da próxima aula. Qualquer versículo que fale sobre ou que tenha a ideia, que transmita a ideia de ensino. Ensino, ensinar. Vocês são provérbios agora. Eu estou facilitando. Vocês estão com sorte que eu estou ouvindo crente para as aulas. Então, o versículo fala sobre ensinar. Ensinar. Ou que não consegui encontrar um ou memorizar um que tenha a palavra ensino explícita. Transmite a ideia? Ok, pode ser. Tá bom? Exemplo, testemunho. Sim, pode ser. Sim, quero ver na hora. Vamos lá. Muito bom. Vamos ficar de pé e orar, gente? Eu preciso dar um aviso importante para vocês, tá? Eu preciso que vocês me mandem um oi lá no Facebook, pelo Messenger, para que eu detecte o Facebook de vocês e adicione vocês no grupo VIP nosso lá no Facebook, onde as aulas ficam gravadas, tá? Lá não tem interação, mas é onde as aulas ficam gravadas. Vamos supor, faltei, Thiago. Eu posso assistir a aula lá no Facebook? Tá lá, para isso mesmo. Poxa, teve a aula, tem um ponto específico que eu não consegui anotar o que eu queria, tal. Pode ir lá, vai estar gravado. É o arquivo de vocês. Só quem é aluno tem acesso, tá bom? Tá bom? Então me mandem um oi lá, por favor. Quem ainda nós não somos amigos no Facebook é Thiago Pires, tá bom? Ficou com dificuldade de encontrar, me manda um WhatsApp, eu mando o link para vocês pelo WhatsApp. Vamos orar, agradecer a Deus por essa semana. Deus abençoe vocês. Muito bom estarmos juntos. Semana que vem nós vamos avançando aí no conteúdo. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais este momento que tivemos a oportunidade, a boa oportunidade de aprendermos juntos a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a colocar em prática aquilo que aprendemos e a transmitir, Senhor, a compartilhar, a ser uma fonte que jorre e deságua na vida de outras pessoas, ensinando de maneira eficiente, de maneira assertiva e com autoridade. Em nome de Jesus eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre
a vida de todos nós, se estendendo para a nossa família. Nós estamos aprendendo sobre família, Senhor. Abençoe todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe, tá? Até semana que vem. Ah, tá bom. E tem que mandar Pode me mandar pelo WhatsApp. Tá. Não precisa tirar xerox. RG e CPF tem que ser. Ah, então maravilha. Pode mandar. Isso, Se você quiser, pode me mandar pelo WhatsApp. Porque é tudo digital o processo. Posso tirar uma minha agora? Tem? Você quer tirar e me mandar? Pode ser. Daí, se você puder tirar tipo num fundo branco, alguma coisa, porque é assim. Eu tiro igual 3x4. Maravilha, porque daí fica na carteirinha, tá? Vai ser assim para colocar na carteirinha. Aí pode tirar à vontade. Me manda pelo WhatsApp, daí não tem problema. E aí o documento também. A foto do documento? Isso. Tem que ter o RG e CPF para eles cadastrarem lá, tá bom? Aí depois que tiver tudo cadastradinho, bonitinho, eu explico para vocês o acesso de vocês na plataforma do aluno, tudo legal. Tá bom, gente? Deus abençoe, tá? E aí, Isaac? Pode mandar, não tem problema. Pode ficar à vontade, tá bom? Você já pegou a ficha? Já? Não tem problema. Pode me mandar lá. Tá joia? Deus abençoe, Isaac. Um abraço, tá? Vai com Deus. Deixa eu ver se finalizou aqui.